Olá, eu sou Vinícius Boaventura, CEO da Sharp, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Botox, que seria a toxina botulínica no protocolo homem. Até uns 5 anos, a toxina botulínica era uma ferramenta feminina quase que exclusivamente. Mas nos últimos anos, os homens perceberam como eles podem driblar esse ar de cansaço, esse ar de envelhecimento mais acentuado e ainda manter a naturalidade da expressão da face sem que isso possa parecer estranho. Hoje a gente está aqui com o Gui e com a doutora Jaqueline Giaruzevicius e a gente vai falar um pouquinho da aplicação da toxina botulínica no homem, né? Qual que seria a diferença e como que a gente faz aqui na Sharp. É perceptível como as campanhas de moda masculina e das grandes marcas de perfumaria utilizam modelos masculinos preservando as rugas deles, preservando as marcas de expressão. No rosto masculino, isso é valorizado, principalmente quando a gente está falando das rugas, né, das rítides entre as sobrancelhas, na região da glabela, para dar esse ar de masculinidade. Portanto, o protocolo da Sharp ele foi raciocinado nisso para ter o aspecto de naturalidade. É como se você tivesse uma férias depois da aplicação da toxina botulínica, né, do nosso Botox, e não que você vai ter uma percepção de diferença importante ou que as pessoas percebam que você fez esse procedimento. Então, como que a gente começa a avaliar? E como que você pode avaliar aí de casa também? Tem dois tipos de rítides, né? Dois tipos de rugas. E nós temos as rugas estáticas e nós temos as rugas dinâmicas. Qual que é a diferença? Desde quando você nasce, você é um ser que se expressa, comunica pela sua musculatura também facial e você vai ter as linhas, você vai ter as rugas dinâmicas, ou seja, elas vão aparecer quando você está gesticulando. Essas rugas permanecendo por um longo tempo, vai ocorrer a transição e elas vão virar rugas estáticas, né? Eu vou ter aí o encontro da musculatura e eu vou ter essa quebra da derme. Essas rugas estáticas é o que nós evitamos hoje, né, na conduta dermatológica. A gente prefere que o homem tenha as rugas dinâmicas, porque isso favorece, né, a comunicação, a linguagem corporal dele, seja em fechar um negócio, seja se relacionar com outras pessoas, mas a gente não quer, ou a gente evita, a gente quer minimizar as rugas que são fixas, né, as rugas estáticas. Nessa nossa demonstração, né, o nosso modelo, o nosso paciente cliente, ele é um paciente jovem, que na verdade vai ter então a aplicação de toxina botulínica como profilática, né, como prevenção que as rugas dinâmicas, principalmente na região do músculo frontal dele, na região da testa, vire rugas fixas, né? Ou seja, a gente vai controlar, a gente vai manejar o envelhecimento dele, tá? A gente vai preservar a naturalidade, a expressão facial dele, mas a gente vai retardar, a gente vai atrasar o surgimento dessas linhas. Então, primeiro, a doutora Jaqueline, no nosso protocolo, ela vai identificar quais são as rugas estáticas e quais são as rugas dinâmicas. Então, selecionar, né, quais as rugas, as linhas que a gente quer mantê-las, né? Porque elas são importantes, elas são as marcas, as cicatrizes de guerra aí do nosso cliente paciente. Vamos lá? Bom, então a gente vai iniciar a aplicação da toxina botulínica primeiro higienizando essa região da aplicação, que é o frontal do nosso modelo. Agora, é muito necessário, antes da gente definir quais pontos serão aplicados a toxina, nós definirmos essas linhas de expressões que o Dr. Vinícius comentou. Então, as linhas dinâmicas a gente vai marcar com caneta amarela e as linhas estáticas com a caneta azul. Então, as linhas estáticas são aquelas que, sem movimento nenhum, a gente já consegue observar. Agora eu vou fazer a marcação das linhas dinâmicas, tá? Vou precisar que você levante um pouco suas sobrancelhas. Pode relaxar. Mais uma. Relaxa. Já que tem muitos leitores do armoderno.com e também nossos clientes, pacientes que perguntam sobre a sobrancelha. Vai levantar muito, vai arquear? Conta um pouquinho sobre isso, pensando na face masculina. Tudo vai depender dos pontos que nós vamos escolher para fazer a aplicação da toxina. No caso dos homens, a gente vai evitar fazer essa elevação
tão drástica como ocorre na estética feminina. Que elas desejam isso até. Exatamente, relaxando um pouquinho esses músculos mais pro lado, mais pra lateral. Então mantendo o aspecto mais retilíneo da sobrancelha masculina. Então a gente tem um up da face, tira um pouco desse ar de Tira o cansado. aspecto cansado e eu vou ter como base a pupila dos seus olhos, tá? Então aqui a gente consegue observar no Guilherme que ele tem essa linha que já está ficando estática, ou seja, por conta da movimentação dele, essas fibras nessa região já estão começando a se romper. É uma linha que está bem leve, ela está começando a se formar, mas o nosso intuito então é concentrar a aplicação da toxina botulínica nessa região para que ela fique um pouco mais relaxada e evite que essas fibras se rompam cada vez mais. Aqui na Sharp, a gente preza muito conforto durante o procedimento, né? Então a gente escolheu exatamente uma agulha denominada de Smart Agulha, que é uma agulha de 32G, né, de 4mm, para realizar a toxina botulínica. Ela permite que a gente esteja na profundidade certa, a gente vai ter mais segurança e, como eu disse, mais conforto. A analogia que a gente usa com os pacientes da aplicação do Botox, né, da toxina botulínica, é igual a ideia de ir no sapateiro, né? Para cuidar, para fazer a manutenção daquele sapato que você mais gosta. Ou seja, tirar aquelas marcas, as rugas do sapato, assim como deixar ele mais bonito, mais brilhante. Não quer dizer que você precisa tirar todas as marcas, você não precisa de um sapato novo. Você só precisa, né, ter uma gestão, melhorar um pouco o aspecto desse sapato.